Eu quero falar agora para todos que aqui estão e aqueles que nos assistem pela internet, pela televisão, sobre uma estratégia de conquista. O que nós precisamos é pedir a Deus que Ele nos dê uma estratégia de conquista, uma estratégia de vitória. Há muitas conquistas que nós alcançamos, há muitas vitórias que nós conseguimos, mas há vitórias que são transitórias, são passageiras, são efêmeras, mas há conquistas que permanecem para sempre. Há conquistas que ninguém pode tirar das nossas vidas. Nós ouvimos aqui agora. Quando Jesus passa a ser o seu grande troféu, quando Jesus passa a ser o Senhor da tua vida, esta é uma vitória que ninguém pode tirar, nem o diabo. Ninguém pode tirar. Então, meus amados, para que tenhamos conquista na nossa vida, nós precisamos de ter de Deus uma estratégia. O próprio Davi, quando nós falamos em Davi, vem à nossa mente uma diversidade de coisas. Davi o salmista, Davi o pastor de ovelhas, Davi o político, o rei de Israel. Mas Davi, para a nação de Israel em especial, é o maior conquistador do mundo. Davi, para a nação de Israel, foi o homem que mais conquistou. Agora, quem era Davi? Davi estava esquecido lá no campo, tomando conta de ovelhas. E quem ia tomar conta de ovelhas era aquele que menos valia, era o menos preparado, era o menos capaz. Então vai tomar conta de ovelha. Davi era esse homem, vai tomar conta de ovelhas. Só que lá, tomando conta de ovelhas, ele teve algumas vitórias. Ele matou um leão, ele matou um urso, mas aquelas vitórias não foram suficientes para garantir o seu êxito. Ele ainda continuava lá no campo, até que Deus lhe deu uma visão. Ele foi levar comida para os seus amigos que estavam na guerra, que estavam na batalha. E as batalhas naquele tempo, diferentemente do que nós imaginamos, não era um exército enfrentando o outro, mas geralmente eles escolhiam um grupo ou escolhiam uma pessoa para lutar contra o outro. Por isso que os filisteus levantaram um gigante, Golias, e pediam um representante de Israel que se levantasse para lutar contra o gigante, e ninguém se apresentava. Quem vencesse, aquela nação teria vencido. E Davi está ali levando a comida para os seus irmãos. E ele ouve aquele gigante afrontando as companhias de Israel, o exército de Israel. E ele diz: quem é esse incircunciso? Quem é esse camarada para enfrentar o exército ou para desafiar o exército do Deus vivo? Quem é este? Quem é este? E vocês conhecem a história. Davi, um jovem despreparado, mas cheio de ousadia, cheio do Espírito Santo de Deus, ele se apresenta para o rei e se prontifica a enfrentar aquele gigante. Com certeza,
Ele sabia da estratégia que Deus havia lhe dado. Ele ia usar as pedras que ele tinha se preparado muito bem. E quando ele vê o gigante era um grande desafio, mas Davi o enfrenta e o vence por causa de uma estratégia que Deus havia lhe dado. Ele sabia como atirar pedras. A gente imagina que Deus, Ele vai sair com uma bandeja distribuindo bênçãos. Toma bênção, você aqui, você ali. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Deus nos dá estratégias de conquista. A vida de Davi começou a mudar ali, quando ele venceu um gigante com uma estratégia que Deus havia lhe dado. E isso está lá em 1 Samuel, no capítulo 17. Você tem que pedir uma estratégia a Deus, uma estratégia de vitória, uma estratégia de conquista. E você vai precisar lutar, batalhar para que aquela estratégia seja colocada em prática e para que você alcance vitória. Vocês sabem que Davi foi ungido rei de Israel. E até ele tomar o reino, demorou muito tempo. Ele foi perseguido, ele foi injustiçado, ele teve que guerrear, ele saiu fugitivo para as montanhas, no deserto, mas foi lá que Deus foi moldando o caráter dele, foi lá que Deus foi trabalhando a vida de Davi. Muitas vezes nas lutas, nas perdas, nos desafios que Deus vai nos preparando. E Davi foi tendo muitas vitórias, mas ainda faltava uma vitória maior na vida de Davi. Faltava uma vitória maior na vida de Davi. E é isso que a gente encontra aqui na palavra de Deus, capítulo 5 de 2 Samuel, a partir do verso 6. O rei e os soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. A terra de Israel, quem já foi a Israel e pôde visitar as ruínas de Israel, não era uma região muito grande, mas Israel, e em particular Jerusalém, está numa montanha. Mas aquela terra, ela era ocupada pelos jebuseus, povo pagão, povo que não temia a Deus, mas um povo tremendamente armado, preparado para a guerra. E como aquela cidade ficava no alto, com muralhas fortificadas, ninguém ousava conquistar aquela terra. Ninguém. Porque quando os inimigos chegavam, os flecheiros, o exército dos jebuseus, os matava, os massacrava. Israel não era a nação conhecida hoje no mundo todo. Israel era um povoado, mas um povoado desejado, e lá estavam os jebuseus. Desde Abraão, passando por Moisés, ninguém
imaginava que aquele local podia ser conquistado, meus amados. Eles conquistaram outros povos, eles vieram destruindo, mas ali seria quase que impossível, e prova disso que o texto sagrado mostra, que até zombaram de Davi. Você vai conquistar essa terra. Os jebuseus disseram a Davi: você não entra aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Mas Deus havia prometido que daria a Davi aquela terra. Aquele era o local, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora para você. Na cultura judaica, a terra é o centro do universo. A terra é o centro do universo. Israel é o centro da terra. Para eles, Israel é o centro da terra. Então eles tinham que conquistar aquele local que para eles significa o centro da terra. E Jerusalém, mais especialmente ainda, Jerusalém para eles é o símbolo do céu, da eternidade. Porque Deus havia dado uma visão para Moisés. E disse que lá eles construiriam o grande templo dos judeus. Uma coisa tremenda. Mas Deus passou para Moisés todas as medidas, as estruturas, os acabamentos daquele grande templo. Não foi nenhum engenheiro contratado que fez o grande templo de Salomão, que desenhou aquele grande templo. Foi Deus que deu para Moisés. Eles não tinham nem o lugar ainda. Mas Deus deu uma estratégia. Por isso Moisés é considerado o grande líder de toda a humanidade, das três grandes religiões: cristianismo, judaísmo, islamismo. Ele é o grande líder, é estudado nas escolas de administração como um grande estrategista, porque Deus lhe deu uma estratégia. Só que tinha um detalhe: o local tinha que ser conquistado. Aquela região tinha que ser conquistada, porque dentro daquele templo, se a terra é o centro do universo, se Israel é o centro da terra, se Jerusalém é a capital da terra, representante do céu, no templo haveria um lugar chamado Santo dos Santos, onde a presença de Deus se manifestaria ao povo. Tudo dado por Deus, antes de qualquer coisa acontecer. A terra não tinha nem sido conquistada, aquilo era deserto puro. Lá estão os jebuseus. E Davi é desafiado agora a conquistar aquele local, porque ali seria construído o grande templo. E naquele grande templo, meus amados, olha que coisa incrível, Deus já havia dado a visão desde o tempo de Moisés, que teria uma arca, a arca que era o símbolo da presença dele. E mesmo quando eles vão para o deserto, eles vão carregando aquela arca da aliança. A arca da aliança era o símbolo da presença de Deus, feita de ouro maciço, com dois querubins de ouro, pesando 30 quilos cada querubim de ouro. E aqueles querubins de ouro, no desenho que Deus deu a Moisés, aqueles querubins de ouro, eles tinham faces diferentes,
Aqueles querubins tinham face de boi, face de leão, face de águia, face de homem. A arca de Deus, onde Deus se manifesta, porque você pode ser hoje essa arca onde Deus quer se manifestar, porque hoje Deus não está mais num templo, nem está numa arca, mas o templo de Deus é a tua vida, o templo do Espírito Santo de Deus. Eu preciso concluir dizendo como Davi conquistou então aquela terra, onde o templo seria construído, onde estaria a arca do concerto. Deus disse algo muito importante para Davi. Deus mostrou para ele: todo mundo quer, Davi, conquistar a cidade, derrubando as muralhas, enfrentando, não vão conseguir. Você vai fazer o seguinte: eles cavaram. Aquilo é uma engenharia que a gente fica de boca aberta. Mas você vai na região de Massada, no deserto, uma altitude imensa, e eles conseguem furar poços de água que vai lá embaixo e jogar aquela água para cima. E foi isso que os jebuseus fizeram em Jerusalém. Eles estão em Jerusalém, a capital, e eles dominavam tudo, só que eles fizeram uma cisterna que ia lá embaixo, e Deus deu uma estratégia para Davi: Davi, você vai com os seus homens pela água, você vai bloquear a cisterna, e vocês vão subir pelas cisternas. Vocês não vão atacar pela frente, vocês vão fazer uma represa, vão represar a água, e vocês vão subir pela cisterna. E Davi então faz como Deus havia lhe ordenado. E Davi surpreende todos os jebuseus que estavam e faz um massacre terrível e domina a região de Israel e principalmente a capital de Jerusalém. E meus amados, aquela foi a maior de todas as conquistas de Davi. Por isso eu comecei esta palavra dizendo que Davi foi o maior conquistador. Eu não falei de Alexandre o Grande, eu não falei de Alexandre Magno, eu não falei dos grandes conquistadores, das conquistas do Egito. Eu não falei porque onde estão essas conquistas? Onde estão as conquistas dos imperadores romanos? Onde estão as conquistas dos faraós do Egito? Hoje o que resta são as ruínas das pirâmides, ou de peças em museu do Louvre. Mas Davi conquistou para sempre. A nação de Israel é considerada a nação de Davi, a capital Jerusalém é considerada a cidade de Davi, a terra que Deus prometeu, porque ele pediu a Deus uma estratégia e Deus lhe deu uma estratégia. Se estamos falando sobre Davi hoje, é porque Davi teve uma estratégia de Deus e conquistou para a eternidade. As conquistas que nós temos no mundo, elas são efêmeras e transitórias. Mas quando você conquista dentro do plano de Deus, a sua conquista vai abençoar sua família, sua geração, vai cumprir-se na tua vida o que Deus disse para Abraão: em ti serão benditas muitas famílias da terra. Deus vai abençoar através de você. Sabe o que Davi fez? Depois que conquistou a cidade, sabe o grande problema do ser humano? É que depois que ele conquista, ele esquece de Deus. Ele esquece de Deus. Ou ele enche o peito, se acha alguma coisa. Sabe o que Davi fez? Quando ele conquistou aquela terra, quando ele entrou, expulsou os inimigos e entrou em Jerusalém, e ele manda trazer a arca
A Bíblia diz que ele tira a sua coroa, ele tira o seu bracelete, ele tira a sua veste de rei, e ele sai no meio do povo, pulando e celebrando ao Deus Todo-Poderoso que havia lhe dado aquela vitória. Aqui está o segredo. O segredo é você colocar no teu coração que se Deus te abençoar, você nunca vai se esquecer dele, porque muitas pessoas não são abençoadas por Deus, porque Deus sabe que vão se esquecer dele. Você não sabe, mas Deus sabe antes de tudo e antes de todos. E é por isso que muitos não são abençoados por Deus, porque Deus sabe que vão virar as costas para Ele. Mas se você colocar no teu coração esse propósito, eu não abandono a Deus de maneira nenhuma, como o Gotardo diz aqui, não importa se foi na derrota, se foi na vitória, eu sei em quem tenho crido, estou certo e ficarei firme. Deus vai fazer você chegar lá. Deus vai fazer você chegar lá. Deus vai dar para você uma estratégia que vai fazer você chegar onde você não imagina. Deus tirou Davi de trás das ovelhas. O próprio Deus diz isso para ele: eu te tirei de trás das ovelhas malhadas e te coloquei como rei da nação de Israel. O maior rei de Israel, o maior conquistador do mundo. Ele conquistou a cidade onde Jesus Cristo pisou, onde foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Porque Deus lhe deu uma estratégia de vitória eterna. Talvez não tanto para nós, mas para os judeus. Aquela cidade é tão importante que para eles é lá que Jesus vai pisar quando ele voltar a essa terra. E eu sei que muitos de nós acreditam nisso. É lá que ele vai pisar. Agora, ele pisaria se Davi não a tivesse conquistado? Não. Deus nos chamou, queridos, porque Ele precisa de nós. Ele quer nos usar nas suas mãos. Ele não vai fazer as coisas acontecer como num passe de mágica. Deus não é um mágico. Deus é o Senhor das nossas vidas, e Ele quer conquistar, mas conquistar através de nós, através de você, através de mim. O que precisamos fazer é colocar as nossas vidas nas mãos dEle, e não recuar, não retroceder. Davi teve muitos resultados negativos na sua trajetória. Ele teve que fugir, ele sofreu perdas, mas ele nunca se afastou de Deus, a ponto de Deus dizer sobre Davi que havia encontrado um homem segundo o seu coração. Encontrei a Davi um homem segundo o meu coração, um homem que estava sintonizado com os propósitos de Deus. Que Deus te abençoe, que você seja alguém que, independente do sucesso ou da derrota, que você seja alguém que esteja totalmente compromissado com Deus. Querido, pode saber disso. Deus vai te dar uma estratégia de vitória que jamais você vai esquecer. Porque quando vem de Deus, fica para sempre. Quando é da gente, passa. Mas quando é de Deus, fica para sempre. O que você precisa fazer é acreditar nisso, tomar posse. Como Davi tomou posse. E ele não deixou de fazer aquilo que Deus havia orientado. Ele não deixou de fazer a vontade de Deus. Muitos se esquecem de Deus. Muitos se tornam religiosos. Deus não pode fazer nada na vida de um religioso. Deus só pode fazer algo na vida dos seus filhos, dos seus discípulos. Deus vai te dar uma estratégia que você nem imagina onde você vai chegar. Ele vai te pegar pela mão, Ele vai te guiar, Ele vai te dar aquilo que você está buscando. Eu não sei o que você está buscando. E talvez você se sinta tão perdido, tão sem direção. Busque em Deus.
Davi perguntava para o Senhor: eu devo ir, eu devo fazer? E ele conquistou, porque ele foi na direção que Deus estava apontando. Que você possa caminhar na direção que Deus está apontando para você. No final, você vai ver que a mão de Deus te conduziu e as vitórias que você alcançar foram dadas pelo Senhor, e você vai celebrar o nome dele. Que Deus te abençoe, meu amado. Não fique pensando que Deus fica feliz com a sua derrota, não. Não, Deus, Ele quer a nossa vitória. Deus quer que a gente tenha uma trajetória de vitória, não de derrota. E Ele está pronto para nos ajudar nesta caminhada. Confia nele, espera nele, não desacredite, fique firme. Deus vai te fazer chegar lá onde você nem imagina chegar. Fique firme, porque Deus é todo poderoso para abrir todas as portas para você. E porta que Deus abre, ninguém pode fechar, querido.